Pessoal, tivemos aí há poucos dias uma notícia triste, o falecimento desse grande jogador de futebol, Pelé. E eu tive uma ligação interessante, porque o Pelé é 3 anos mais velho que eu. Ele é de 40, eu sou de 43. E ele começou a jogar na Copa com 17 anos, e eu tinha 14, na Copa de 1958. E nessa época, o meu pai tinha a Fotolabor, uma empresa de fotografias. Funcionava da seguinte maneira: os fotógrafos, seja aqui no Brasil, no Pacaembu, nos vários estádios, mesmo depois, quando havia a Copa, que foi lá na Suécia, eles batiam as fotos e geravam filme daqueles Kodak, né? Rolinho de filme. E esses rolinhos de filme, eles mandavam lá na Fotolabor, formava fila na frente desses profissionais para que a gente fizesse as cópias, os cartões postais, no tamanho de cartão postal, com os times, com a seleção, com os jogadores. E a gente ampliava aquela foto, revelava e devolvia, vendia para esses... As fotos eram dele, na verdade, eu prestava um serviço para esse pessoal que depois distribuía nas lojas, nas ruas, em todo lugar onde os postais eram vendidos. Aí o Brasil foi campeão mundial em 1958 na Suécia. Foi realmente um negócio fantástico, porque o Brasil tinha sofrido o abalo em 1950, eu tinha 7 anos, fiquei transtornado quando o Brasil perdeu para o Uruguai 2-1 aqui no Brasil, mas em 58 veio a desforra. O Brasil foi campeão. E o time, então, ia chegar no Brasil. Eles iam descer no aeroporto de Congonhas, iam vir lá pela 9 de julho, que naquela época nem tinha a 23 de maio, iam chegar no Engabaú, onde tinha uma multidão esperando eles. O que eu e um amigo meu, Zé Luiz, fizemos? Fizemos um bom volume de cópias da seleção e também uma foto individual do Pelé, em cartão postal. Pusemos embaixo do braço uma pilha de mais ou menos 1 metro de altura e fomos para o Engabaú vender os tais postais. E quando a seleção chegou no Engabaú, que foi aquele alvoroço, a gente vendia direto, 1, 2, 3, vendemos pilhas e pilhas de fotos. Foi, acho que a primeira vez em que eu realmente consegui gerar uma renda legal. Mas, falando desse feito do Brasil, o Pelé, na verdade, nos 2 primeiros jogos ele não jogou, porque ele estava machucado. E ele até pediu para voltar para o Vicente Fiola, para o Paulo Machado de Carvalho, que era o diretor da delegação, Vicente Fiola era os técnicos. Ele queria voltar porque ele não jogou, ele estava meio machucado, mas se recuperou e jogou no primeiro jogo contra a Rússia. O Brasil ganhou 2-0, só que ele não marcou nenhum gol. Ele foi marcar no jogo seguinte. O segundo jogo foi contra o País de Gales, né? Também era um time forte, como até hoje é, né? A gente viu na Copa, e o Brasil ganhou de 1-0. 1-0 suave, mas o Pelé não marcou gol. O Pelé foi marcar gol no jogo seguinte. O Pelé jogou 4 jogos nessa Copa pela seleção, né? Jogou o primeiro e aí ficou. No segundo jogo foi contra a equipe da França. 5-2 para o Brasil. A França, hein? Que foi quase campeão mundial, mas foi campeão na última Copa, um baita time. Pelé marcou 3 gols. Em 23 minutos. Em 26 minutos ele fez 3 golaços. E começou então aí realmente a ficar famoso, 17 anos, o mais jovem a marcar um gol na Copa até hoje, e na final, com a seguinte escalação: Gilmar, Djalma Santos e Bellini. O meio do campo, embora eles jogavam 4-2-4, Zito, Orlando e Nilton Santos, do Botafogo. Assim como Garrincha, Didi,
Vavá, Pelé e Zagallo. Na verdade, o titular era para ser o Pepe, né, que jogava com o Pelé, mas ele se machucou. Aí o Zagallo entrou, e aí o Fiola não tirou mais o Zagallo, porque ele era um bom armador, ele ficou até o fim. E aí o Brasil foi, pela primeira vez, campeão mundial de futebol, com Pelé aos 17 anos. Vocês não imaginam o que aconteceu. Depois tivemos mais 4 Copas em que o Brasil foi campeão, mas eu acredito que nenhuma foi tão empolgante, tão gratificante esse campeonato que o Brasil venceu de forma tão brilhante. Ele marcou 6 gols nessas 4 partidas e depois dessa Copa, desse final de ano, dessa chegada da equipe, onde nós vendemos todas essas fotos, veio a Copa de 62, aí o Pelé se machucou logo no começo e praticamente não jogou. Mas o Brasil ainda tinha um timaço e realmente foi bicampeão mundial. Aí depois veio a Copa de 66. Essa Copa foi um desastre. O Pelé foi caçado em campo. Se contundiu, tal. O Brasil perdeu para a Inglaterra. O Brasil não passou das quartas de final. Foi um desastre. Mas aí veio a Copa de 70. E novamente o esquadrão montado, com o Pelé já agora mais velho, Jairzinho, né? Tostão, Gerson, Rivelino, Carlos Alberto, timaço. Lá no México e na final, contra a Itália, 4-1. Golaço também do Carlos Alberto, num passe espetacular do Pelé, e outros lances espetaculares que a televisão aí não se cansou de mostrar. Pessoal, foi uma perda forte, realmente uma pessoa que nunca criou nenhum problema, que respondia tudo com sorriso, com bom humor. Não foi só jogador de futebol, ele foi cantor, ele foi ator de cinema, ele participou de uma série de eventos sociais, ele foi jogar nos Estados Unidos, quando ele fez a sua última partida aqui pelo Santos, jogou o tempo todo no Santos Futebol Clube, e aí depois foi lá para os Estados Unidos jogar no Cosmo. E encerrou a carreira. Mas mesmo assim continuou em evidência, com toda a sua simpatia, com todo o seu trabalho, com todo o seu apoio, e agora está no céu. Uma triste notícia, mas a vida continua. Todos nós um dia vamos estar junto com ele, abençoando o fato de tê-lo visto jogar, de ter vibrado com os seus gols. É isso aí, pessoal.